Agora trazíamos, as informações a respeito de Maria Corina Machado, e aí eu queria só compartilhar com a nossa audiência, quem chegou agora. Donald Trump, ele se referiu a Maria Corina Machado, ele foi questionado a respeito dela. Ele disse que o secretário de Estado, Marco Rubio, que é o chefe da diplomacia, está em conversas com Maria Corina Machado, mas ele disse que ela não tem apoio interno nem o respeito. E aí ele diz o seguinte, vou abrir aspas, é uma mulher muito simpática, mas não tem o respeito que merece na Venezuela. Enfim, ele estava sendo questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de Maria Corina ser a pessoa que possivelmente conduzisse essa transição, pudesse comandar o país ou de forma interina ou após esse processo de transição. E aí é preciso lembrar também que há algumas horas ela fez uma manifestação nas redes sociais, a Maria Corina Machado, defendendo que Edmundo Gonzalez, aquele que perdeu nas eleições fraudulentas, ele viesse a assumir o poder na Venezuela. Deixa eu só chamar o Fabrício Nardes, porque ele terminou uma de suas intervenções fazendo um questionamento muito oportuno. Bom, se não é Maria Corina, então quem seria essa pessoa, né? É um processo do quê? De descoberta do presidente norte-americano, das autoridades norte-americanas de identificarem quem seria o líder. Eu me lembro de Juan Guaidó, né? Que hoje em dia mora, inclusive, nos Estados Unidos. Você acha que o caminho qual é, Fabrício? Um processo de transição, identificação dos principais problemas, para lá na frente pensar em uma saída democrática, convocação de novas eleições? Possivelmente, né? O que a gente ouviu também durante o discurso, Caniato, é que a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, está disposta a cooperar com os Estados Unidos. Corroborando o que disse, a gente conversou durante a manhã de hoje com o Carlos Rosa León, cientista político venezuelano que vive aqui no Brasil, que afirmou que o chavismo tem dentro dele várias vertentes, várias alas, incluindo algumas mais moderadas, mais políticas, vamos dizer assim, capazes de dialogar com o governo norte-americano. Donald Trump tem um certo, diria até rancor de Maria Corina Machado, muito ligado à vitória da venezuelana ao Prêmio Nobel da Paz. Donald Trump queria aquele prêmio para ele, principalmente por ter participado das negociações que encerraram a guerra na faixa de Gaza entre Israel e Hamas, mas quem venceu o prêmio acabou sendo ela, a Maria Corina Machado, oposicionista. Ela é a líder da oposição na Venezuela ainda, ela fala em nome da oposição na Venezuela, mas é um cenário bastante conturbado. E o outro candidato naquela disputa de 2025, Edmundo Gonzalez, perdão, de 2024, Edmundo Gonzalez, ele não vive mais na Venezuela, ele vive em Madrid, exilado na Espanha, já desde o fim das eleições, quando houve toda a contestação da falta da apresentação das atas eleitorais. Então, é uma situação delicada porque falta uma liderança muito clara na oposição venezuelana. Por que falta uma liderança muito clara? Bom, uma série de motivos, entre eles a perseguição indiscriminada que o governo de Nicolás Maduro promoveu contra oposicionistas. Sempre que surgia algum nome, essa pessoa rapidamente era caçada, procurada pela justiça, enfim, sofria todo tipo de perseguição. Juan Guaidó, esse é a carta completamente fora do baralho, esquecido pela comunidade internacional, a mesma comunidade internacional que foi muito rápida em reconhecer Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela em 2019, utilizou da mesma velocidade, da mesma rapidez para esquecê-lo dessa presidência interina, quando começou o conflito entre Rússia e Ucrânia em 2022, onde o mundo olhou para um país que era um grande exportador de petróleo, que era a Rússia, e viu que aquele mercado não estaria mais acessível, então foram atrás de outros países, a Venezuela entre eles. Só que eles precisavam negociar com o presidente de fato da Venezuela, que era Nicolás Maduro, e não o presidente interino Juan Guaidó, que de fato foi esquecido politicamente, mesmo pela oposição venezuelana, acabou sendo deixado de lado. Então, passa-se agora por um processo onde os Estados Unidos, como você falou, vão precisar, se eles vão formar essa transição, esse governo de transição, um gabinete que seja, identificar alguma liderança capaz de tocar o país e muito possivelmente alguém que esteja no meio do caminho, porque a porcentagem hoje de apoiadores do chavismo na Venezuela não é pequena.
quem ficou na Venezuela, não todos, mas uma quantia significante de pessoas que ficaram na Venezuela são apoiadores do regime chavista. Então, se você também coloca um candidato, algum nome da oposição que é extremamente contrário ao regime, você vai estar armando ali uma bomba relógio em território venezuelano, possivelmente até falando de uma guerra civil, porque você tem hoje uma população armada que estava disposta a defender o governo, um exército que, ao que parece, permaneceu leal a Nicolás Maduro até o último segundo, e isso é uma situação difícil de desarmar. Então, os Estados Unidos vão precisar agir com bastante cautela ao indicar um governo de transição na Venezuela, ao tentar realizar esse processo democrático. Maria Corina Machado parece ter sido já descartada por Donald Trump. Vamos ver também como que ela vai se posicionar depois dessa manifestação do presidente americano, porque a primeira manifestação que nós tivemos, tanto de Maria Corina quanto de Edmundo Gonzalez, é a de que eles estavam prontos para liderar a Venezuela, acompanhar a Venezuela nesse novo caminho que o país deve seguir daqui para frente. Mas agora eles acabam de ser descartados. Edmundo Gonzalez também bastante importante a gente destacar, né? Ele já é um senhor de idade, Caniato. Não que senhores de idade não possam ser chefes de Estado em país algum, mas ele já tinha algumas questões sobre possivelmente a saúde dele, uma fragilidade física, e a Venezuela vai viver um momento onde o vigor vai ser bastante necessário. Pois é, tem uma informação que acaba de chegar à redação, até o Fabrício vai se debruçar para apurar os detalhes, mas segundo o New York Times, Delcy Rodrigues, que é a vice-presidente do país, teria tomado posse, ou seja, posse como a presidente da Venezuela em uma sessão secreta. A gente vai trazer detalhes dessa informação, inicialmente publicada pelo New York Times, daqui a pouquinho aqui na programação. Daí vocês me perguntam, poxa, mas vocês disseram há pouco que ela está na Rússia, sim. A posse aconteceu de forma virtual, de forma online. Então, daqui a pouco a gente vai trazer os detalhes dessa informação. Delcy Rodrigues teria tomado posse como presidente da Venezuela em uma sessão online. Deixa eu só chamar o Bruno Pinheiro, está lá em Brasília, monitorando as articulações, as informações. E havia, né, Bruno, uma dúvida se o presidente da República, o presidente Lula, iria interromper esse recesso de fim de ano. Ele está no Rio de Janeiro. Houve uma indicação de que ele poderia retornar a Brasília para monitorar a situação na Venezuela. Alguma confirmação a respeito? Ele vai continuar tocando o trabalho lá no Rio de Janeiro? A informação de momento é que foi montada uma estrutura, um QG, para o presidente Lula receber as informações. Ele ordenou, inclusive, que esses diplomatas do Itamaraty possam recolher o maior número de informações para fazer uma fala bem concreta, bem amarrada sobre o que aconteceu e o que ainda está acontecendo. Então, do Rio de Janeiro foi montada uma estrutura para Lula realizar ligações, videoconferências e esse levantamento de informações, e para novas declarações também. Agora, a expectativa é sobre essa agenda. Lá no Palácio do Planalto, o que eles falam é isso, que já foi organizado para antecipar a volta do presidente da República, mas não tem ainda um horário específico, se ele deve retornar ainda neste sábado para a capital federal. O certo é que ele não chega em tempo para esta reunião, que vai iniciar em cerca de 1h, 5 da tarde, no Itamaraty. Mas os diplomatas estão recolhendo essas informações, reunindo para que Lula consiga fazer um pronunciamento direto e muito firme, justamente sobre esses acontecimentos. E aí é claro que a gente vê todos os esforços, de tanto aqueles negociadores que tinham um canal direto com o governo americano, também tentando ouvir do outro lado. Então não é somente um levantamento da Venezuela, é uma tentativa de também ouvir o governo americano, porque acaba tendo um receio de que Nicolás Maduro tenha, de que o governo americano tenha cedido em alguns momentos para servir de isca para o governo brasileiro. Então tem também um receio. Qual é o interesse de Donald Trump, além da Venezuela? Estaria de olho também em outras negociações, em outras regiões. Então isso acaba acendendo esse alerta, não somente na Venezuela, mas o Itamaraty também com muito cuidado sobre as consequências, sobre os próximos passos após essa ação considerada muito bem sucedida pelo governo americano. Caniato.